Planície pontina italiana ao amanhecer. Campos de trigo dourado. Uma casa rural simples, paredes de pedra. Uma menina de tranças escuras costurando a sombra de uma escada. Silêncio quente de verão. Ao longe, o mar Tirreno cintilando sob o sol de julho. Havia uma menina de 11 anos costurando em silêncio quando a morte entrou pela porta. Ela não correu. Não gritou por socorro. Resistiu, e nessa resistência, gravou na história da Igreja Católica uma das palavras mais desconcertantes que um ser humano já pronunciou sobre seu próprio assassino. Eu o perdoo. Quero que ele esteja comigo no paraíso. Para entender Maria Goretti, é preciso primeiro entender a Itália que a produziu, e isso significa mergulhar em um mundo que o século XXI dificilmente consegue imaginar sem um esforço deliberado de empatia histórica. A Itália do final do século XIX era uma nação recém-unificada, dilacerada por contradições profundas. Lá ao norte, a industrialização avançava com sua brutalidade característica. Ao sul e nas zonas rurais do centro, persistia uma pobreza tão antiga e tão estrutural que parecia fazer parte da própria paisagem, como os rochedos e as oliveiras. A família Goretti pertencia a esse mundo rural e pobre com uma pertença que não era apenas sociológica, mas existencial. Luigi Goretti, pai de Maria, era um camponês que havia migrado com sua família da região de Ancona para a Planície Pontina, em uma área pantanosa ao sul de Roma que o governo italiano estava tentando tornar agricultável. As condições eram deploráveis: calor sufocante no verão, malária endêmica, trabalho exaustivo por uma remuneração miserável, e o convívio forçado com outras famílias igualmente desesperadas em casas compartilhadas sem privacidade. Maria Assunta Goretti nasceu em 16 de outubro de 1890, em Corinaldo, na região das Marcas. Era a terceira de 7 filhos. Desde muito cedo, demonstrou uma característica que seus biógrafos descrevem com unanimidade perturbadora, e uma alegria que não dependia das circunstâncias. Não era a alegria superficial da criança que ainda não compreende a dureza do mundo, era algo mais denso, mais fundamentado, como se ela possuísse internamente um recurso de paz que a pobreza externa não conseguia tocar. Quando Luigi Goretti morreu de malária em 1900, Maria tinha apenas 9 anos. Com a morte do pai, a mãe, em Assunta, uma mulher de fé inabalável e coragem extraordinária, teve que assumir sozinha o trabalho nos campos, deixando Maria responsável pelos cuidados domésticos e pelos irmãos menores. Aos 9 anos, Maria Goretti tornou-se, na prática, a dona de casa da família. Cozinhava, costurava, cuidava dos irmãos, rezava. A casa que a família Goretti compartilhava com outra família, os Serenelli, é o cenário onde a tragédia se preparava com a lentidão cruel que os dramas verdadeiros costumam ter. Giovanni Serenelli, o pai, era um alcoólatra violento. Alessandro Serenelli, o filho de 19 anos, era um jovem perturbado, alimentado por literatura pornográfica barata que circulava na época, o que os documentos do processo de canonização descrevem com uma franqueza clínica que desafia os que preferem narrativas higienizadas sobre os santos. Alessandro havia fixado sua obsessão em Maria. Por semanas, talvez meses, havia tentado abordá-la com insinuações e propostas que ela recusava com uma clareza que, segundo os relatos, não era histérica nem agressiva, era simplesmente firme. Não. Isso é pecado. Deus não quer isso. Uma criança de 11 anos respondendo a um jovem de 19 com a tranquilidade de quem conhece perfeitamente o fundamento de sua recusa. É aqui que a narrativa de Maria Goretti toca uma camada filosófica que transcende a geografia convencional. Sua resistência não era apenas moral, era metafísica. Ela não recusava Alessandro por medo das consequências sociais, não recusava por cálculo ou por pressão familiar. Recusava porque havia em ela uma certeza interior sobre o valor sagrado do corpo humano, e sobre o fato de que a pessoa não é apenas um organismo biológico cujos desejos devem ser satisfeitos, mas um ser criado à imagem de Deus, cujo corpo carrega uma dignidade que não pode ser violada sem que algo fundamental na ordem do ser seja rasgado.
A teologia católica chama isso de integridade, a virtude pela qual a pessoa governa seus impulsos à luz da razão iluminada pela fé. Mas em Maria, isso não era teologia aprendida nos livros. Era sabedoria encarnada, vivida com uma naturalidade que só pode ser explicada por uma relação íntima e real com o Deus que ela encontrava diariamente na oração. Em 5 de julho de 1902, enquanto costurava sozinha na varanda da casa, Alessandro a chamou para dentro. Quando ela se recusou, ele a arrastou e a atacou com uma lesma, um estilete de 14 centímetros. Desferiu 14 golpes. Maria Goretti não morreu imediatamente. Foi levada ao hospital de Netuno, onde passou 20 horas em agonia. Os médicos que a atenderam deixaram registros que fazem parte oficial do processo canônico, e esses registros descrevem não apenas o sofrimento físico de uma criança gravemente ferida, mas algo que os médicos, mesmo aqueles sem convicções religiosas particulares, descreveram como desconcertante, a serenidade de Maria durante a agonia. Ela perdurou o suficiente para que um sacerdote lhe trouxesse a Eucaristia e a unção dos enfermos. E foi nesse contexto, deitada em uma cama de hospital, com 14 perfurações no corpo, morrendo, que Maria Goretti pronunciou as palavras que a eternizariam. Quando o padre lhe perguntou se perdoava seu agressor, ela respondeu sem hesitação: sim, por amor de Jesus, eu o perdoo. E quero que Alessandro esteja comigo no paraíso. Ela morreu em 6 de julho de 1902. Tinha 11 anos e 9 meses. Essas palavras, quero que ele esteja comigo no paraíso, são o núcleo filosófico e espiritual de toda esta história. Não são palavras de uma criança ingênua que não compreende o que lhe foi feito. São palavras de uma criança que compreende perfeitamente, que está morrendo das feridas que ele causou, e que, ainda assim, deseja para ele não a punição, mas a salvação. A tradição filosófica ocidental debateu por séculos a natureza do perdão. Aristóteles o abordava tangencialmente ao falar da magnanimidade. Kant distinguia o perdão da condenação moral. Hegel o inseria em sua dialética do reconhecimento. Hannah Arendt, no século XX, identificaria o perdão como a única resposta humana capaz de romper a cadeia irreversível das consequências de uma ação má, e o único ato que pode criar algo novo onde haveria apenas ciclo de vingança. Mas nenhum desses filósofos chegou tão longe quanto Maria Goretti chegou naquela cama de hospital. Ela não apenas rompeu a cadeia. Ela transformou o perdão em desejo de comunhão eterna com o próprio agressor. Alessandro Serenelli foi preso, julgado e condenado a 30 anos de prisão. Nos primeiros anos do cárcere, era violento, recalcitrante, sem arrependimento aparente. Os documentos do processo descrevem um homem fechado em uma raiva que parecia impenetrável. Então, em 1910, 8 anos após o crime, Alessandro relatou ter tido um sonho. Nesse sonho, Maria Goretti lhe apareceu em um jardim, colhendo flores brancas e oferecendo-as a ele. Cada flor que ela tocava se transformava em uma chama. Ele acordou transformado. O próprio Alessandro descreveu essa experiência em uma carta que se tornou documento histórico, e acordei em lágrimas. Era como se uma pedra enorme tivesse sido retirada do meu coração. Vi claramente, pela primeira vez, o que havia feito. Vi a menina que matei. E soube que ela me havia perdoado. A conversão de Alessandro Serenelli não é um detalhe lateral na história de Maria Goretti, é sua conclusão teológica. O perdão que ela pronunciou em agonia não foi uma bela palavra vã. Foi uma força real que atravessou anos e muros de prisão e entrou na consciência de um homem que havia tentado se fechar para tudo. Após cumprir sua pena, Alessandro foi libertado em 1929. A primeira coisa que fez foi procurar Assunta Goretti, a mãe de Maria, e pedir-lhe perdão de joelhos.
Assunta, que havia passado quase 3 décadas como viúva trabalhadora e mãe de filhos que precisavam de pão antes de filosofia, olhou para o homem que havia assassinado sua filha e disse: "E se Maria o perdoou, quem sou eu para não perdoar?" Eles foram juntos à missa na manhã seguinte. Comungaram lado a lado. Essa cena, a mãe e o assassino da filha comungando juntos, é talvez um dos documentos mais extraordinários que o cristianismo produziu no século XX. Não como teoria. Como fato histórico documentado, com nomes, datas e testemunhas. A canonização de Maria Goretti, em 24 de junho de 1950, foi um evento sem precedentes na história da Igreja Católica por uma razão específica: sua mãe ainda estava viva. Assunta Goretti, com mais de 80 anos, estava presente na Praça de São Pedro quando Pio XII proclamou sua filha santa, tornando-se a única mãe na história conhecida da Igreja a estar viva para ver a canonização de um filho. Mas havia outra presença igualmente carregada de significado naquela praça: Alessandro Serenelli, o assassino convertido, estava também presente. O homem que havia matado a menina estava na multidão que a aclamava santa. Pio XII, em seu discurso de canonização, tocou em um ponto que os comentadores superficiais frequentemente ignoram: ele não apresentou Maria Goretti apenas como exemplo de pureza, apresentou-a como mártir do amor. A distinção é teologicamente crucial. A pureza, como virtude isolada, pode ser vivida por motivações muito diversas, incluindo o medo, a repressão, o condicionamento social. O que tornou a resistência de Maria um ato de heroísmo santificante foi sua motivação: ela não resistia por medo de Alessandro, mas por amor a Cristo. Sua pureza não era uma muralha defensiva, era uma expressão de uma entrega total que já havia acontecido em direção a Deus. Isso nos leva a uma distinção filosófica fundamental que a teologia moral católica elaborou com precisão: a diferença entre castidade como repressão e castidade como integração. A repressão nega o corpo, tem no desejo, constrói muralhas de ansiedade. A integração, em que é o que a tradição chama de virtude genuína, reconhece o desejo, compreende seu valor, e o orienta em consonância com a dignidade total da pessoa. Maria Goretti não tinha medo do seu corpo. Tinha amor por sua vocação, e esse amor era mais forte do que o medo da morte. A prova definitiva é que suas últimas palavras não foram sobre si mesma. Foram sobre Alessandro. Sobre o paraíso que ela queria compartilhar com ele. Há uma objeção que a narrativa de Maria Goretti invariavelmente provoca em leitores contemporâneos, e seria desonesto ignorá-la. A objeção soa assim: mas ela era uma criança. Por que celebrar sua morte como heroísmo em vez de lamentá-la como tragédia? A resposta exige uma distinção precisa. A Igreja não celebra o crime de Alessandro e condena-o. Não celebra a morte de Maria e lamenta-a. O que a Igreja reconhece como santo e heróico não é o fato de ela ter morrido, mas o modo como ela morreu, e mais especificamente, o que ela disse enquanto morria. O heroísmo de Maria não está na vitimização, e está na liberdade interior com que ela respondeu à violência extrema, com perdão, com desejo de comunhão, com uma grandeza moral que envergonha a maioria dos adultos que jamais enfrentaram sequer uma fração de sua provação. Jean-Paul Sartre disse que o ser humano é condenado a ser livre, e que mesmo nas situações mais brutais de constrangimento externo, permanece em nós uma liberdade interior que nenhuma força pode completamente extinguir. Maria Goretti é, paradoxalmente, uma confirmação profundamente cristã dessa intuição existencialista, e mesmo com 14 facadas no corpo, ela permaneceu livre. Livre para perdoar. Livre para desejar o bem do agressor. Livre para morrer de um modo que nenhuma violência externa pôde contaminar. O perdão de Maria não foi fraqueza, e foi o ato de poder mais radical que um ser humano pode executar. Porque o ódio é sempre uma reação, é o agressor que continua determinando o estado interior da vítima. O perdão é a ruptura dessa determinação.
É a vítima que recupera sua soberania interior e decide, de dentro de si mesma, o que fazer com a dor que lhe foi infligida. Uma menina de 11 anos nos ensinou isso. Em uma cama de hospital. Morrendo. A questão que fica, e que cada um precisa responder para si mesmo, é esta: se ela conseguiu perdoar o homem que a matou, e o que nos impede de perdoar aquilo que, em nossas vidas confortáveis e seguras, ainda carregamos como rancor? O silêncio que se segue a essa pergunta é o verdadeiro milagre de Maria Goretti.